Olá, bem-vindo ao canal de YouTube. Sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado. Estou aqui no Brasil fazendo algumas palestras, então a rotina de trabalho está um pouco diferente agora em julho, mas o mercado não para e nós não podemos parar. Então, eu queria gravar porque em breve, 13 horas, horário de São Paulo, do dia 12, vai estar saindo o relatório do USDA. Já tenho anos de carreira suficiente para saber que eu não consigo adivinhar o que o USDA vai publicar de números, muito menos como o mercado vai reagir, mas é meu papel e é nosso dever, quem vive aqui de mercado de soja e milho, quem tem exposição a esse risco, é nosso papel acompanhar, nosso papel entender o que está acontecendo e quais as novidades. Então, fiz questão de gravar, nós vamos publicar esse vídeo logo antes de sair o relatório, e daí nós vamos, no comecinho da semana que vem, nós vamos estar publicando um vídeo que está trazendo os números atualizados e implicações. Então esse é o vídeo como se fosse o antes, e depois vem o vídeo do depois. Então fique ligado, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sino para receber as notificações. Regularmente nós estamos aqui, toda quinta-feira, 20 horas, horário de São Paulo, um pouco diferente, que nem eu falei, em função de compromissos de palestras e viagens e tudo mais. Mas vamos ao mercado. Dois tópicos que eu queria trazer. A primeira, nós vamos falar sobre as expectativas do mercado para esse relatório. Eu vou falar bem por alto. E depois nós vamos olhar um pouquinho de análise gráfica para nós estudarmos em Chicago e também o milho B3, o que esperar. Então, só falando a grosso modo, nós tivemos um mês de junho muito pesado para Chicago, muito pesado mesmo, e nós tivemos também um mês, até agora, julho, ainda mais pesado, continua em queda em Chicago. O mercado de milho, no mercado físico brasileiro, está principalmente lateralizado, sobe, desce um pouco, mas está principalmente lateralizado. A B3 começou caindo e agora está achando uma estabilidade. E o mercado de soja, em função dos estoques se apertando no mercado doméstico brasileiro, então o prêmio ajudando e também o câmbio ajudando, nós tivemos na primeira semana de julho um mercado que trouxe oportunidades, algumas das melhores oportunidades desde o começo do ano, mas hoje recuou um pouco. Então, o que esperar do relatório de hoje em termos de números? Comparado com o relatório do mês passado, o mercado espera ajustes muito pontuais, pouquíssima coisa comparado com os números de junho, e traz aumento na produtividade de milho. Então, aumento na produção de milho dos Estados Unidos, mas um aumento tímido comparado com o relatório de junho. Redução tímida na produção de soja, bem pouco, e também se olhar os estoques mundiais, também uma redução muito tímida nos estoques mundiais de soja e um aumento tímido nos estoques mundiais de milho. Lembrando que os números da Conab estão bem abaixo dos números do USDA, falando do tamanho da safra brasileira. O que pode surpreender nesse relatório? Se for um relatório dentro das expectativas do mercado, eu acho que a gente não vai ver uma recuperação de preço. Se o mercado trouxer um número, digamos, se tiver um choque positivo, nós podemos ter um salto de preços. Mas eu acho difícil, nesse período do ano, a gente ter um salto de preços que seja sustentável. Então, digamos que saia um número e os Estados Unidos corte muito a produção de milho. Aí vai ter um salto de milho em Chicago, mas eu acho que esse salto de preço vai ser encontrado com muita pressão de venda. Nós estamos em uma situação, os Estados Unidos é o maior produtor de milho, se tiver uma recuperação de preço, na minha opinião, ainda tem muita pressão de venda pela frente. Então, recuperação de preço vai ser encontrado com mais pressão de venda, na minha opinião. No caso da soja, o mercado pode ser um pouco mais leve, mas, ao mesmo tempo, uma recuperação, eu acho que vai encorajar vendas no mercado disponível do Brasil, vai encorajar
vendas no mercado disponível dos Estados Unidos, vai encorajar vendas para a próxima safra no Brasil. Então, na minha opinião, não sei o que o relatório vai trazer. Pode trazer baixas, mais baixas, o período do ano seria um momento do preço continuar deslizando. Pode trazer estabilidade, sempre pode, mas se trouxer altas, eu acho que essas altas não vão ser longevas. Nós não vamos ter aquela barrigada que sobe sem volta do outro lado. É minha opinião. Se tiver uma alta, vai ser uma arrancada que vai ser encontrado com pressão de venda. Eu acho que em julho e agosto vai ser difícil a gente ter uma ascensão de preço duradoura e contínua falando do mercado de Chicago. O calendário e a pressão de venda vai pesar demais, na minha opinião. Vamos olhar tecnicamente, então, a grosso modo, o mercado espera redução na produção e nos estoques finais de soja, mas uma redução muito tímida. E espera um aumento na produção e estoques mundiais, produção dos Estados Unidos e estoques mundiais de milho, mas também um aumento muito tímido. Não tem grandes expectativas. Então, um ajuste forte sobre os números pode causar um choque. Se causar um choque de baixa, mais pressão de baixa, talvez seja bem pesado ainda por mais várias semanas, na minha opinião. Se a gente tiver um relatório favorável e uma ascensão de preço, eu acho que essa ascensão de preço vai ser encontrado, vai provocar pressão de venda de produtores norte-americanos, produtores do Brasil. Então, não tenho muito otimismo em relação ao potencial de longo prazo desse relatório. Uma recuperação, para mim, é possível, sempre é possível, mas minha opinião hoje é que, para ser duradouro, nós vamos ter que ter algumas mudanças que mudam assim, o sentimento do mercado de uma forma bem grande, e eu não sei se os números de hoje vão ser suficientes para fazer isso. Vamos olhar se consegue abrir em tela. Nós estamos olhando aqui para o contrato de milho em Chicago, contrato de dezembro. A baixa desse contrato, o preço mais baixo desse contrato aconteceu 2 pregões atrás, em tempo real, que abaixou de $4. Em tempo real, nós estamos negociando bem próximo das baixas e o mercado está pesado. Então, não está provocando novas baixas. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, que fica mais fácil de visualizar. Então, você vê aqui, dia 12, em tempo real, está parado aqui próximo. Vamos ver se vai sumir esse cursor aí, talvez não. Aqui fica melhor. Você vê que está um pouco acima das baixas, mas está muito pesado esse mercado. E aí vamos dizer que tem uma recuperação. Teve um relatório favorável, está em 4,7 e vai para 4,35, né? 20 e poucos pontos de alta, 30 pontos de alta. Aí nós vamos encontrar aqui com a média móvel de 20 dias. Será que vai superar? Se superar, será que a gente volta para os 4,80? Mas pelo período do ano, eu acho mais provável que, se estiver um salto, a gente vai fracassar aqui e daí vai ter que pensar nesse mercado virar uma volta e lá para frente, fim de agosto, setembro, talvez a gente consiga virar uma curva. Então, eu não tenho muito otimismo em relação ao mercado de milho. Não estou animado para recomprar no momento. O meu viés é que nós estamos em tendência de baixo e até agora eu não vejo motivo de mudar esse viés de baixa. Eu queria fazer uma comparação com o mercado da B3. Então, vamos colocar aqui o milho B3, porque o milho B3 tem uma negociação interessante. Quem acompanha sabe que quando você tem, em um mesmo pregão, eliminou a baixa do dia anterior e eliminou a alta, e terminou em alta, isso pode significar uma inversão de mercado. Os estoques, se você olhar os estoques da Conabis, estão bem mais tímidos. Então, o mercado físico do Brasil tem sido principalmente lateralizado. A B3 estava bem pesado, mais ou menos seguindo Chicago, mas a B3 não tem conseguido puxar muito o mercado físico. O mercado físico segue
B3 mais pesado, nós podemos estar tendo, pode ser que a negociação de hoje, se terminar positivo, que a gente vai voltar e falar, lá foi uma inversão técnica e B3 entrou em tendência de alta e teve uma inversão e uma recuperação muito normal nesse período do ano. Passando a safra, que rumo ao segundo semestre, a gente tem um mercado de milho B3 mais robusto. Então, é um pregão para se prestar atenção no mercado de milho B3. A gente pode começar a ver uma recuperação nesse mercado de milho e um descolamento do mercado de Chicago, um descolamento maior. Vamos também olhar o mercado de soja. Vamos puxar aqui o mercado de soja. Vou puxar novembro, que é safra nova dos Estados Unidos. Soja que não foi vendida. Soja disponível do Brasil, muito dela vai ser negociado ou contra o setembro ou contra o novembro. E soja nos Estados Unidos de safra nova vai ser tudo novembro. Então, mercado de novembro, você vê que teve a tentativa de uma recuperação, fracassou na média móvel de 20 dias, que foi mais ou menos o que eu tinha falado. Essa média móvel de 20 dias está agindo hoje como resistência. Até a gente não superar, eu vejo pouco motivo de otimismo. Ontem, a gente teve o pregão de ontem foi uma baixa mais nova. Vamos ver se some aí o cursor. Tá aí, verde. Você vê que aqui foi uma nova baixa. E talvez isso aqui é um ponto de virada, se a gente quer ser muito otimista. Mas eu tenho minhas dúvidas. Para mim, isso é um mercado ainda pesado. Esse fracasso aqui confirma o peso desse mercado de soja. E o calendário pesa contra. Entre a soja americana feita em agosto. Então, se emendar 15 dias de seca, obviamente a gente pode ter um mercado em recuperação nos Estados Unidos. Mas a gente já está quase no ponto de um calendário que a próxima previsão de chuva vai chegar, e aí se chegar essa chuva, como se tivesse garantido, ou praticamente garantido a lavoura. É muito difícil, quando você está com o mercado pesado em julho e agosto, é muito difícil reverter isso em uma tendência de alta longeva. Se tem uma recuperação, muitas vezes é só pontual. Ano passado, essas altas de julho e agosto foram mais uma exceção do que a normalidade. E você vê que só ficou forte o mercado aí até novembro. Então, na minha opinião, técnica, independente do que o relatório falar, mesmo se o relatório for positivo, tecnicamente ainda tem muita pressão de venda sobre esse mercado, e eu acho que vai ser difícil convencer o mercado que a gente está numa situação, numa estrutura de escassez que justifica preços mais altos, pelo menos por enquanto. Na minha opinião, a gente está naquela marcha baixista, naquele peso baixista que vai chegar ao ápice, né, desse vale, ou ao fundo desse vale, provavelmente próximo da safra americana. Muitas vezes as baixas acontecem um pouquinho antes das colheitadeiras começarem a rodar. Quando o produtor já fala, não tem mais saída, eu vou ter que ir entregando grão, e aí muitas vezes aí é quando se faz as baixas. Então, vamos ver o que é publicado, não sei o número que vai sair, a gente tem as expectativas do mercado, não sei como o mercado vai reagir, mas é bom ter uma noção. Então, tá aí a minha opinião, e é uma opinião com anos de embasamento, mas também com a humildade de falar que eu não tenho bola de cristal. Mas vamos acompanhar esse relatório e fique ligado no canal que nós vamos estar gravando os números que saíram e a reação de fato já no começo da próxima semana. Então, se ligue no canal, assista o vídeo e vamos ver a reação do mercado lá do outro lado, quando abrir o pregão no domingo à noite, semana que vem. Vamos acompanhar de perto e vamos torcer para eu estar errado, né? Vamos torcer para esse mercado dar uma reviravolta, para o mercado surpreender, para esse preço decolar, que nós sempre queremos preços bons para os produtores. Então, na torcida por preços mais altos, mas bem pé no chão, que nessa altura do calendário, muitas vezes é difícil conseguir essa recuperação. Obrigado por assistir, obrigado por se inscrever, compartilhe e até semana que vem, vamos ficar de olho nesse relatório.